Fala galera, beleza? Eu sou o Giovanni, este é o Cinema no Sofá e hoje, para você que quer entender tudo sobre a nova temporada de A Casa do Dragão, temos aqui um resumão completo sobre tudo o que aconteceu, o que muda do livro para a série e também a minha opinião. O vídeo tá quentíssimo, rapaziada. Vocês estão preparados? Então pega sua pipoca, se joga no sofá que começou mais um... E rapaziada, chegou o fim da segunda temporada de A Casa do Dragão. E agora, esse vídeo é pra você ter um resumão completo e entender tudo. Aquela cena que você às vezes passou desapercebido, que você deu uma moscada e não entendeu, fica tranquilo que aqui a gente vai passar tudinho pra você. E aliás, sem spoilers do livro, tá? Podem ficar tranquilos. E eu quero saber também de vocês, depois de assistir mais uma temporada, você ainda mantém o seu mesmo lado? Time verde ou time preto? Comenta aí, bora pro vídeo. Primeiro episódio. Galera, aqui é o seguinte, mostra como cada personagem está depois dos acontecimentos da primeira temporada, agora com um novo rei no trono, né? Nesse episódio inteiro, a Rhaenyra tem apenas uma única fala, de resto, só mostra as expressões do rosto dela. O intuito, com certeza, foi deixar o ar de luto muito mais forte, né? Mostrar o sofrimento da Rhaenyra após perder o seu filho Lucerys. Se você não reparou nisso, temos uma prova de que um olhar fala mais que muitas palavras, não é mesmo? Basta ver a Rhaenyra, né? Nesse episódio, os corvos eles estão a todo vapor espalhando a notícia pelos reinos de que agora tem um novo rei, e junto também aquele aviso de jurar lealdade ao rei, ou perdem tudo, simples assim. Tanto o lado verde quanto o lado preto estão em busca de aliados para lutar por eles nessa batalha. O Jace, ele foi buscar parceiros em Winterfell, e rapaziada, como é bom ter essa nostalgia de GOT, né? E só lembrando que foi nessa mesma missão ali de buscar aliados que o irmão dele morreu, e o Jace, inclusive, ele descobre ali em Winterfell que o irmão dele morreu quando chega um corvo com a notícia. Já o Daemon, como era de se esperar, ele tá louco por vingança, quer que eles paguem na mesma moeda, né? Ou seja, um filho por um filho. Enquanto isso, em Porto Real, a facção dos Verdes já tomou conta de tudo. Bandeira Targaryen, por exemplo, não existem mais lá. Helena aparece falando que está com medo dos ratos, que é uma introdução ali para Sangue e Queijo, que é sobre a morte do seu filho. Parece até que a Helena, se você for observar bastante essa série, que ao longo de todos os episódios ela tem visões. Se você pega o que ela fala, ela tem muita ligação com os ocorridos mais pesados, os que aconteceram, né? Por isso, é sempre bom prestar atenção no que ela fala, tá? A mina ali sabe o que tá falando. E a apresentação da Alicent e o Sir Criston, como vocês acham que foi? Foi com fogo, mas não é de dragão, rapaziada. Aparece os dois lá no rally, rola no bem bom. Enquanto todo mundo tá lá se arrebentando, eles também estão de outra forma, né? E chega então a reunião com um pequeno conselho. O Aegon, né, aparece com seu filho, o príncipe de Jaehaerys, e deixa claro que quer prepará-lo para assumir o trono no futuro. E já em pouco tempo de cena, conseguimos ver que Aegon ainda é imaturo e despreparado para o trono, e que todos no palácio também veem isso. E uma coisa que chega até a ser surpreendente é que Aegon é um rei bom, cara, ou pelo menos ele tenta, né? A gente vê ali que ele tenta ajudar as pessoas, porque assim, eu não sei vocês, mas eu imaginei que ele seria aqueles reis bem ruins. Talvez o Joffrey é demais, mas eu achei que ele ia, sei lá, dar uma coringada lá, mas não. Pelo que parece ali, ele quer ajudar, mesmo não sabendo o que o rei pode ou não pode fazer ao povo, né? Tivemos Alicent perguntando se as cartas que ela enviou para a Rhaenyra foram respondidas, mas é claro que não foram, né? Enquanto isso, Lord Larys foi ligeiro, esse cara aqui, ele é embaçado, e já trocou todos os empregados do castelo por empregados de seus contatos, que respondem a ele agora. Aí você me pergunta, mas pra que isso? Para as informações chegarem pra ele primeiro, e aí ele faz o que bem entender com essas informações, se ele manipula ou não, enfim. O seu poder de influência com isso, com a família real, fica alto, e agora, nesse momento da série, tá alto. O Larys, pra vocês terem uma ideia, ele vai conversar com o Aegon, porque sabe que entre todos ali, o Aegon é o mais fácil de manipular, e o que tem mais poder também. Então, é o combo perfeito pra ele, né? Pra ele conseguir ali fazer a magia dele. Não só isso, mas ele quer também tirar o avô do Aegon na jogada, né, o Otto. E, cara, não é uma tarefa muito difícil, já que o Otto ele vai contra todas as decisões de Aegon, o que deixa o Aegon puto, ficando assim mais fácil de tirar o Otto da jogada, né? Do outro lado agora da facção, a Mysaria, ela é pega e é levada pelo Eric Cargill até Daemon, e admite ali ter passado informações a Otto. E Daemon, então, vê uma oportunidade aí. Rhaenyra volta pra Dragonstone, e quando ela chega no pequeno conselho, ela fala então a sua única palavra durante o episódio inteiro, que é: eu quero Aemond Targaryen. Logo, tem a volta do Jace contando o que ele conseguiu em sua missão, e depois de contar, os dois se abraçam, chorando pelo luto de Lucerys, e depois acontece
acontece a cena do funeral simbólico lá de Lucerys. E o episódio termina com Daemon dando início ao seu plano de sangue e queijo, um filho por um filho. E é aqui então que a gente vê o Daemon indo para Porto Real encontrar alguém que seja disposto a fazer o seu plano, e ele consegue os 2 assassinos e vemos eles entrando na Fortaleza Real pelo túnel e vão direto para o quarto da Helena e fazem ela falar qual filho que é o herdeiro, e ela fala a verdade. E aí, rapaziada, aqui tá uma das cenas mais pesadas de toda a série. Ela aponta para o Jaehaerys mostrando que ele é o herdeiro e os assassinos matam a criança na frente da Helena. E quando eles saem, Helena corre para o quarto da sua mãe e encontra ela e Ser Criston na cama. Segundo episódio. Galera, aqui mostra os acontecimentos após a morte do herdeiro do trono, e a gente vai analisar a postura dos verdes e também dos pretos. Começando pelos verdes, onde o castelo está um verdadeiro caos literalmente, o Aegon está surtando, quebrando tudo e declara guerra ao outro lado da família. O Aegon está sofrendo demais, e não pensando só em ter perdido o herdeiro do trono, mas sim o seu filho. Nesse momento, ninguém sabe com certeza quem foi que cometeu o crime, mas não precisa ser um gênio para saber de onde veio, né? Alicent, por sua vez, ela tá desolada, e Helena então também tá péssima. Ela viu seu filho morrer e tudo aconteceu na frente dela, né? E em meio a todo esse caos no castelo aparece o Aemond, calmo e tranquilo. Enquanto todos estão chorando e, cara, desesperados, ele não derrama sequer uma lágrima de morte pelo seu sobrinho. O cara aqui é psicopata nato. E não só o Aemond tá de boa ali, mas também o Otto, que é outro que não tá desesperado nem um pouquinho no meio de tudo isso. Na realidade, ele ainda consegue ver uma oportunidade, porque pra ele não faz diferença se foi a Rhaenyra ou não que cometeu o crime. Ele tá vendo ali uma oportunidade em espalhar a notícia de que foi ela a mandante. Assim, a reputação da Rhaenyra cai por todos os reinos, fazendo com que os que apoiaram ela mudem de lado. E em um outro canto do castelo, onde a gente vê ali o Lord Larys, ele taca a notícia de que o suspeito foi encontrado com a cabeça do príncipe dentro de um saco. E o cara era um dos mantos dourados, cara. Você viu aí, inclusive, que a informação chegou primeiro pra ele. E tudo isso faz parte do plano dele, desde o começo do primeiro episódio. Aegon, então, quando sabe disso, ele quer matar o suspeito com suas próprias mãos, mas o conselho diz que ele deve ser interrogado antes, né? Primeiro ali para descobrir quem mandou fazer isso. O Otto, inclusive, ele sugere um funeral público com a Alicent e a Helena para mostrar o sofrimento delas, comovendo então o povo e culpando a Rhaenyra. Ele também pede que Aegon participe do funeral, já que ele não quer que as pessoas vejam Aegon chorando, para não passar ali uma visão de um rei fraco, o que seria, naquele momento, prejudicial, né? E aí tá o ponto pro lado verde. O Otto conseguiu o que queria, o povo se comoveu e agora a Rhaenyra está sendo odiada. O cara pode ser o que for, mas estrategicamente falando, ele agiu da melhor maneira ali na hora. Não de uma maneira boa, né? Mas do lado da guerra. E lembra quando eu falei pra vocês que o Aegon tava ficando puto de estar sendo impedido de fazer tudo o que ele desejava? Então, um reflexo disso é agora. Logo no dia seguinte de todos esses acontecimentos, o Aegon dispensa o seu avô Otto do cargo de mão do rei. E lembra também que o Lord Larys já tava plantando isso na cabeça dele? Então, como eu disse pra vocês, o reflexo foi agora. Com certeza, o intuito do Larys era entrar no lugar como mão, e Aegon dispensa o Otto com o mesmo discurso usado por Larys no primeiro episódio, de que Otto era a mão de seu pai e não servia para ser a mão dele. Sem o seu avô agora, o Aegon, cara, ele não sabia que quanto ele tava ferrado, porque querendo ou não, o Otto ele conseguia ali conduzir muito bem essa guerra. Em outras palavras, ele conseguiu ser bem cuzão, né, rapaziada? Muito cuzão. Mas, pra entrar nessa batalha em guerra, tem que ter sangue nos olhos, e o Otto tinha isso, além dele ter muita inteligência. Agora o que a gente tem lá é um rei imaturo, despreparado e querendo vingança. Lord Larys entra na prisão pronto para torturar o suspeito do crime, que logo começa a confessar sabendo o que ia acontecer com ele, e então entrega tudo sobre Daemon e o caçador de ratos. Aegon chega e não dá nem chances ao traidor, mata ele com suas próprias mãos. Aegon em seguida, agora que ele sabe sobre o caçador de ratos, mas não exatamente qual deles foi, ele toma uma decisão totalmente exagerada, mostrando o quão imaturo ele é. Ele manda ali enforcar todos os caçadores de ratos, todos, sem exceção, e ainda pendurou os corpos na frente do povo, em forma de aviso. Então, o plano de seu avô acaba perdendo um pouco da força depois dessa decisão. Agora que ele tinha ganhado a força do povo, ele vai perder porque isso que ele fez não pega bem. Enforcar todos e colocar ainda pendurado, rapaziada, não tem como. E avançando um pouco na história, a gente vê agora que os corvos eles foram enviados a todos os reinos contando a notícia de que a Rhaenyra era responsável pelo crime. E logo a informação chegou até ela. E agora a gente passa
possa ver como está o lado do manto preto nessa situação, ok? A Rhaenyra, ela tá em pânico e ela não sabe quem foi que cometeu esse absurdo, né? E, cara, contornar essa bagunça depois vai ser muito difícil, ela sabe disso. Então, num conselho preto, o Daemon ele aparece sorrindo e a Rhaenys, que já é ligeira pra caramba, já percebe que ele tem algum dedinho nisso aí. Rhaenyra também não demora muito pra perceber e ela se liga ali. Quando o conselho sai, fica só os dois lá, eles discutem sobre isso e Rhaenyra não confia mais nele, né? Não é à toa, porque até agora o Daemon, cara, não tem se demonstrado nem um pouco confiável, né, nesse sentido. E outra, que ela sabe que ele quer o seu lugar também, né? Além de tudo, tem isso. Depois dessa briga, o Daemon ele vai até Harrenhal para seguir com seus planos e Harrenhal, pra vocês terem uma ideia, é um reino com muita importância estratégica nessa guerra, tá? Por isso os dois lados brigam tanto para conquistar esse castelo. E vale lembrar, né, rapaziada, o Viserys, pra nós que estamos assistindo a série, ele morreu faz tempo, mas dentro da série só tem uma semana da sua morte. E olha tudo que já aconteceu. Pois é, pra vocês verem a diferença, né? Voltando lá pro outro lado, o Ser Criston, ele se sente culpado por não proteger a família real durante o pior acontecimento no castelo. Que eu não sei se vocês lembram, mas nesse momento do ocorrido, ele tava lá com a Alicent, mandando ver, né? E aí, pra tentar tirar essa culpa das costas, ele resolve colocar a culpa em outra pessoa, no Arryk. E ele acusa o Arryk de ser um traidor e de estar trabalhando com os inimigos. Tudo pra tentar desviar o foco dele mesmo. E pra piorar tudo, ele ainda manda o Arryk a Dragonstone pra matar Rhaenyra e vingar a morte de Jaehaerys. O Arryk ele vai e quando ele chega lá na Fortaleza do Dragão, a missária o vê e percebe que ele tinha alguma coisa errada. A mina também é esperta aqui, que ele não era o Ser Erryk, e sim o seu irmão gêmeo, do lado da facção dos Verdes. Então ela avisa a guarda real e o Ser Erryk chega no momento certo e consegue salvar a Rhaenyra. E aí acontece a luta dos dois até a morte. Erryk, do lado preto, ele ganha a luta, mas se mata pela dor de ter matado o seu próprio irmão. E essa luta ela foi muito pesada por isso, rapaziada. O fato desse apego, né, emocional dos dois, mas também a responsabilidade de seus cargos está acima de todas as coisas. E assim finalizou esse segundo episódio de uma forma triste. Terceiro episódio. O episódio começa com treta, rapaziada. Os Blackwood estão acusando os Bracken de ter entrado no território deles. Isso aqui já é uma briga muito antiga entre essas duas casas, tá? A cena seguinte mostra o enterro dos dois irmãos, e a Rhaenys mais uma vez mostrando toda a sua sabedoria. Ela diz que Otto tinha saído de seu cargo, porque para ela não fazia sentido Otto pedir uma coisa dessas. Ele jamais teria permitido uma coisa dessa, né, acontecer. Mandar o Arryk lá, fosse enviado ali para matar Rhaenyra, ela sabe que isso não seria feito por ele. Ligeiro. Enquanto isso, na Fortaleza Vermelha, com a saída de Otto com a mão do rei, o Aegon coloca Ser Criston como a sua mão. E aí acontece a primeira reunião do conselho com Ser Criston em seu novo cargo. Na reunião, Alicent fala que já foi um erro tremendo lá ter mandado matar a Rhaenyra, mas o rei não liga, agora ele quer fazer o que ele bem entender, inclusive. Ser Criston vem com uma ideia de que Riverland é a chave para a guerra, mas que para isso, eles precisam primeiro tomar Harrenhal. Alicent tenta barrar essa ideia, falando que é uma loucura, mas o rei Aegon, que está com sangue nos olhos, aceita mais uma vez as ideias de Ser Criston. E agora faz essa reflexão comigo. Percebe como está o cenário dos Verdes. No caso, ele está sob comando agora de duas pessoas totalmente imaturas, agindo por impulso, sem querer ouvir conselhos de ninguém e querendo vingança a todo custo. Só poderia dar merda isso aqui, não tem como. E agora, então, é definitivo. Os Verdes, eles vão para Harrenhal. Indo para o outro lado da família, a Rhaenyra vai agradecer a Mysaria por ter avisado sobre o Ser Arryk, né? Porque isso acabou que salvou ela. A Mysaria também ela é ligeira, tá? Ela fez isso ali para garantir o seu lugar em Dragonstone. E para a Rhaenyra também acaba sendo vantajoso, já que ela sabe vários segredos dos Hightower. Aí, mudando a chave, temos o Daemon chegando em Harrenhal, que está em ruínas. O Daemon toma o castelo sozinho, eles não têm chance nenhuma, né? Ainda mais que o Daemon tá com o seu dragão. E aí ele chega na frente do Sr. Simon Strong, que é o cara que tá lá, e declara Harrenhal agora dele. E Simon se rende na hora e jura lealdade a Rhaenyra. E durante essa conversa, Sr. Simon ele chama Daemon de príncipe e ele fica puto, lógico. Ele fala que tem que ser chamado de Vossa Graça, que é a forma que se chama um rei. Isso aqui, na verdade, é importante porque mostra que Daemon ainda quer o trono. Ele quer o lugar da Rhaenyra. Então, até onde ele está lutando por ela? A série joga isso pra gente ficar na dúvida. Enquanto isso, em Kingsland, tem um exército se preparando para marchar para Harrenhal e Alicent apresenta o irmão dela, o Gain, para o Ser Criston. E os dois começam
começa a se estranhar logo de cara, né? E agora Gaine, ele vai participar ali da batalha. Voltando novamente agora para a Pedra do Dragão, a Rhaenyra, ela tá colocando a Rowena para cuidar dos seus filhos menores e dos dragões pequenos lá no ninho. E ela vai levar 4 ovos de dragão. Colocando agora um parênteses aqui, rapaziada, há uma teoria que 3 desses ovos podem ser os dragões de Daenerys em GOT. Top, né? Mas voltando, a Rowena não quer ir e o motivo da saída é porque, cara, eles estão em guerra e ela não sabe montar um dragão, né? E aí, ela fica muito exposta, muito frágil. Todos podem morrer se tudo acabar ali, né? Então, vamos dizer assim que ela ficou com uma missão de ser o futuro da família, né? E quando eu falo futuro da família, eu tô me referindo não só à família deles Targaryen, mas também dos dragões. Indo agora para Porto Real, o Aegon, ele tá vestindo uma armadura que pertenceu ao Aegon Conquistador e ele quer muito ir pra batalha, ele quer se tornar útil, ele quer ser útil, ou pelo menos se sentir útil. Mas chega o Sir Larys de novo querendo fazer aquelas manipulações em cima dele e fala que o rei foi convencido a ir para a guerra, para que Alicent e Aemond governem lá em seu lugar. E o Aegon então cai mais uma vez e desiste na hora de enfrentar a guerra. Nisso, aparece Aegon acompanhado de seus amigos, chegando na Casa dos Prazeres, e lá ele encontra o seu irmão Aemond. E antes de concluir essa cena, vamos entender o que esse lugar significa para o Aemond, tá? Quando ele vai para lá, sempre fica com a mesma mulher, que por algum motivo ele se sente seguro com ela. E lá, ele se desarma de uma forma assim que a gente não vê durante a série ou a temporada inteira, tá? Ninguém viu isso. E lá, ele fica sem roupa, sem o tapa-olho, deitado igual um bebê, cara. É bizarro. E aí, o Aegon, ele entra e vê o irmão daquele jeito e começa a zoar ele na frente de seus amigos, sem dó nem piedade. Imagina como ele não ficou. Ali ele deve ter se sentido humilhado, eu tenho certeza. E lá na Pedra do Dragão, a Rhaenyra finalmente lê a carta que Alicent enviou e ela está querendo a paz. E as duas ainda têm um carinho um pela outra, dá pra ver isso. Na estrada lá para a batalha, o Exército Verde ele está exposto e se passa um dragão ali, já era, rapaziada. Isso agora voltando na estrada, tá? E isso acontece, tá? Acontece. A Baela, ela passa com seu dragão e os soldados correm assim que os veem, chegando, né? Vê o dragão lá e falou, rapaziada, pernas pra que te quero. E aí a Baela, ela perde eles de vista e volta ao reino para contar tudo pra Rhaenyra. A Rhaenyra, ela fica em choque, ninguém sabe qual que é o plano deles, né? E para onde o Exército Verde está querendo ir, né? E indo agora de novo pro outro lado, um lado sombrio agora, tá? Que vocês vão entender. Em Harrenhal, o Daemon, ele tem a sua primeira alucinação, rapaziada, a primeira de muitas, tá? Confia no que eu tô falando. Graças aos feitiços da bruxa Alice Rivers. E nesse delírio, o Daemon, ele vê Rhaenyra jovem costurando a cabeça de Jaehaerys. Podemos dizer que isso aqui significa que a Rhaenyra sempre conserta as cagadas de Daemon. Isso aqui é muito simbólico. E lá na Fortaleza do Dragão, a Rhaenyra quer a ajuda da Missarya para falar com a Alicent e tentar evitar essa guerra. A Missarya, ela conhece muito lá, então ela consegue montar um plano e a Rhaenyra vai de barco até o Kingsland, entra na cidade vestida de freira e vai encontrar Alicent no único lugar em que ela fica sozinha, o septo. Cara, esse momento eu tava com o pé gelado, irmão. Chegando lá, a Rhaenyra, ela pergunta sobre as últimas palavras de Viserys e a Alicent diz que ele não falou o nome da Rhaenyra, e sim falou sobre o Aegon, seu príncipe prometido. Rhaenyra explica que ele estava falando sobre Aegon, o Conquistador, né? Não o filho dela, da Alicent. E a Alicent começa a se questionar, mas diz que é tarde demais para evitar uma guerra. Quarto episódio. Galera, esse aqui começa com o Daemon tendo mais uma de suas alucinações. E essa aqui ele tá andando pela sala do Trono de Ferro. Nesse caso aqui, ele vê a versão jovem de Rhaenyra no trono, falando em Alto Valeriano, que é a língua dos reis, né? E sim, o Daemon fala Alto Valeriano, mas é como se ali ele se colocasse em uma posição menor. A Rhaenyra levanta e fala que Daemon criou ela e agora quer destruí-la, só porque o Viserys gosta mais dela do que dele. Ele fica então pistola e corta a cabeça dela. E a cabeça, cara, decepada dela no chão, começa a falar e diz que tudo isso é o que o Daemon realmente quer, basicamente se livrar dela para ser menos um em seu caminho para o trono. E quando o Daemon acorda e olha para suas mãos, ele vê que elas estão cheias de sangue, o que é uma clara mensagem de que essas alucinações não estão só em sua imaginação, de algum jeito está conectada com a realidade. E aí, depois de acordar do seu delírio, junto com Ser Symon, ele chega ao salão de Harrenhal para falar com Oscar Tully, e ele é só um menino, novinho de tudo. O seu avô, ele tá doente e é ele agora que tá tendo que tomar à frente. E aí, o Daemon vê uma oportunidade, que o Oscar seria uma boa fonte de manipulação, já pela idade ser muito novo, né? O Daemon, então, ele sugere o impensável, que o menino mate o avô logo de uma vez. Bem a cara do Daemon, não surpreende ninguém. Ele quer que o Oscar ele governe logo, né? Pra ele ter que se aproveitar disso daí. Mas, o Oscar ele fica sem acreditar no que o Daemon disse, pensando, cara, eu vou matar o meu próprio avô? Como assim, né? Não dá. Navegando agora direto para Porto, vemos a Rhaenys falando com o marinheiro
engenheiro Allen, e ela fica ali olhando para ele como se fosse familiar, sabe? Nessa hora, o Corlys chega e pede para Allen sair, para eles conversar ali juntos, ele e a sua esposa. E a conversa, ela está mais por uma leve discussão, uma DRzinha, porque ali parece que eles estão falando sobre Allen ser bastardo de Corlys, e por isso Corlys não contou para ninguém que foi Allen quem o salvou. Enquanto isso, em Porto Real, Alicent está em seu quarto e o Grandmaster ele entra, né? Entra ali entregando um chá para ela, que ela pediu, dizendo que era para uma mulher, mas no final era para ela mesma. Alicent, no caso, ela tá grávida de Ser Criston, então o chá seria para ela tirar o bebê. Em seguida, mostra a chacina, vários soldados mortos, uma destruição total, e isso é o exército do Ser Criston, conquistando mais um território, a Casa Darkling, que não quis ali se aliar a eles de bom grado, então foi à força, como é em toda a série, sem dó nem piedade. Depois dessa guerra, Ser Criston Cole, ele recebe um recado e resolve mudar a rota. Agora ele vai para Pouso das Gralhas, a mando do Aemond, ao invés de seguir o rumo a Harrenhal. Enquanto isso, na Fortaleza Vermelha, o Aegon já está sabendo que Daemon conquistou Harrenhal e ele tá putaço com isso. Por outro lado, o Aemond está lá pleno, como sempre, e ele fala que o exército do Ser Criston não está mais indo para Harrenhal. Aemond, ele tirou a autoridade do rei, né, na frente de todos do Pequeno Conselho. Vocês lembram que o Aegon ficou zoando o Aemond lá na Casa dos Prazeres? Pois é, isso aqui é uma vingança, o começo, tá? E para piorar tudo, Ser Criston ainda obedeceu. Indo para o castelo assombrado de Harrenhal, o Daemon está cada vez mais perturbado. Durante a noite, ele vê alguém andando pelo castelo e começa a seguir essa pessoa. Para sua surpresa, ele descobre que era ele mesmo, mas com um tapa-olho de Aemond. E todas as visões de Daemon têm um significado e são importantes para moldá-lo no futuro, tá legal? A ilusão de Daemon, ela desaparece e ele encontra a bruxa Aerys Rivers. E ali eles começam a conversar um pouco. A bruxa, ela mostra que sabe detalhes íntimos sobre ele. E ali ela dá uma, vamos dizer assim, uma poção misteriosa e diz que ele precisa tomá-la para descansar. O Daemon, ele bebe a poção e acorda no dia seguinte em uma mesa de reunião com William Blackwood. Assim que ele retoma a consciência, ele conversa com William, como se nada tivesse acontecido, tá? Até ele começar a ver a Laena Velaryon, sua falecida esposa. Tudo isso aqui pra vocês entenderem como o Daemon tá? Enquanto isso, o Ser Criston, ele tá perto ali de atacar o Pouso das Gralhas e a Rhaenyra chega na Pedra do Dragão e explica que ela foi para Porto Real tentar negociar o fim da guerra, mas que viu que não tem jeito. A luta vai acontecer, não tem como. E quem tá indo pra guerra do parte dos pretos, lá do Pouso das Gralhas, é a Rhaenys, já que o seu dragão é a mais experiente. A próxima cena mostra Aegon em Porto Real frustrado e bebendo. Nessa hora a gente já sabe que alguma merda vai dar, cara. Se você assistiu esse episódio, você sabe. E aí o Aegon, ele se levanta e sai. Lá em Pouso das Gralhas, o exército de Ser Criston, ele tem um exército muito grande, né? E a vitória já era deles. Só que aí a Rhaenys chega com a Meleys, botando fogo no exército inteiro. Mas ele já esperava ali por um dragão. Por isso, Aemond estava lá esperando escondido na floresta com a Veiga. E quando o Aemond estava prestes a entrar, ele vê Aegon chegando com a Sunfyre. E aí, rapaziada, vocês vão entender. O Aemond, pra vocês terem uma ideia, ele espera a Rhaenys estar distraída com o Aegon para atacá-la desprevenida. E na primeira oportunidade, o Aemond chega atacando fogo em cima da Rhaenys e do Aegon. E quando o fogo acerta o Sunfyre, que já estava machucado, ele cai na hora, junto com o Aegon. E para Aemond, é melhor se o rei morrer, que ali é o próximo a pegar o trono, né? Ele seria o que assumiria se o Aegon tivesse morrido, né? E da forma que aconteceu, é o jeito mais fácil. A única pessoa que viu o que aconteceu é o cara que serve a ele, o Ser Criston, e ele não vai contar. E é agora que acontece a cena mais agoniante. Eu achava ali que a Rhaenys, ela iria voltar para casa depois de ter acontecido tudo aquilo. Só que ela estava voltando de novo para a guerra. E a Rhaenys sabia o que ela estava enfrentando ali. E até parecia que ela já sabia que ia morrer. Mas ela vai até o fim. E a Veiga surge no meio das nuvens e pega a Meleys pelo pescoço. E aí, cara, já era. Temos uma das cenas mais tristes da série. A morte da Rhaenys e também do seu dragão. Eu peguei muito carinho por ela, então foi muito triste. Quinto episódio. O episódio começa em luto, aparece Corlys sofrendo, Rhaenyra chorando, e enquanto isso, em Porto Real, a guerra já está afetando os plebeus. Porto Real começa a enfrentar a crise alimentar, porque com a guerra, todos os recursos e atenção vão ser direcionados para a batalha. E aí chegam os soldados do Ser Criston, né, trazendo a cabeça do dragão Meleys e chamam a atenção do povo, dizendo que foi o rei Aegon que fez isso. E é um troféu da guerra, e o povo não comemora, todos ficam sem acreditar e falam que é um mau presságio.
presságio, e logo atrás vem uma carroça toda fechada, que é o rei Aegon, que ainda está vivo, mas que foi escondido para ninguém ver o estado que ele estava. Ninguém pode saber que o rei está todo lascado. Essa informação prejudicaria o povo, né, todo mundo, e daria força aos seus inimigos. Então aqui seria mais uma estratégia de guerra. A Alicent, ela está desconfiada que o Aemond quem causou tudo isso, e vai até Ser Criston para perguntar o que aconteceu. E ele desvia todas as perguntas. Agora ele serve a Aemond. E depois da batalha, Ser Criston mudou muito, e isso aqui é perceptível. Ele viu pessoas morrerem na sua frente, e ainda mais sabendo que foi ele que ajudou a guerra a acontecer, ele tá com aquele sentimento de culpa. E enquanto isso, lá em Dragonstone, o conselho discute os prejuízos e planeja o próximo passo. Nisso, o Ser Alfred reclama de novo que Daemon deixou o castelo e questiona a capacidade de Rhaenyra para comandar uma guerra, dizendo que ser mulher a desqualifica para uma guerra. Em outro lado do castelo, o Jace e a Baela conversam e Jace quer participar do conflito, e então decide tentar uma nova estratégia com os Stark e os Frey. Enquanto isso, Daemon está nas terras fluviais ameaçando Lord Bracken com o seu dragão e deixa duas opções ao Lord, ou submeter ou virar cinzas, mas Bracken prefere morrer ao se aliar a ele, por causa dos Blackwood também. O plano de Daemon então deu errado e ele precisa de aliados, mas não acabou ali. O Daemon ele coloca o Blackwood para fazer o trabalho sujo no lugar dele. E a próxima cena mostra a Lady Rhaena no ninho das águias e fica na cara que ela e a Jaime Arryn, a senhora do ninho, não se dão muito bem. Tem ali um clima ruim. Voltando para a Pedra do Dragão, a Rhaenyra conta para a Mysaria tudo o que aconteceu pós a guerra, e a Mysaria consegue ver uma oportunidade de Rhaenyra conquistar a população, já que ninguém está pensando neles. E Rhaenyra segue o conselho e envia uma das suas empregadas para espiar as coisas em Porto Real e depois contar para ela. Enquanto isso, em Harrenhal, acontece um dos momentos mais absurdos da série, com o Daemon, né? Tinha que ser. Ele tá pegando uma mulher, até que ele vê sangue em sua mão, e a loira o chama de filho. Sim, rapaziada, ele tava pegando a sua própria mãe. Olha que maluquice. Pois é, durante o Conselho dos Verdes, o Grão-Mestre fala que o Aegon não está nada bem e agora é fato, vai precisar de um rei regente. E aí vem a discussão, se vai ser a Alicent ou o Aemond. Mas o Conselho não vê autoridade em uma mulher, então fica escolhido o Aemond como Lorde Regente, que é tudo o que ele queria, né? Foi tudo pensado. Então, o Aemond se senta na cadeira do rei, a Alicent não gosta nada dessa ideia, mas não tem mais o que ela fazer. E aí vem uma péssima decisão. O Aemond fala para trancar as portas de Porto Real, bloqueando a entrada e saída de pessoas e de comidas. O povo, óbvio, não gostou nada disso e tentaram sair da cidade, mas os guardas não deixam e trancaram os portões. Então, cara, a confusão está instaurada. Enquanto isso, o Jace ele consegue a lealdade dos Frey e o cara tá voando, tá? O Jace aqui se mostra um ótimo negociador, cara. O cara é bom demais. Voltando agora de novo lá para Harrenhal, o castelo está finalmente em reforma para receber o exército do Daemon. E durante uma conversa com a bruxa Ares, ela diz que sabe o que o Daemon fez com gente inocente de Riverrun para forçá-los a se unir a ele. E a conversa para com a notícia de que os Blackwoods conseguiram trazer os Bracken para o lado do Daemon na luta. Cara, vocês pegaram isso aqui? Pra vocês terem uma ideia, as atrocidades que Daemon mandou fazer contra os Bracken fez com que eles lutassem do mesmo lado dos Blackwood, que são, cara, inimigos há séculos. Nunca, não dá pra imaginar uma coisa dessa. Na mesma noite, a Baela vai até Deriva Marca a pedido de Rhaenyra e entrega a Corlys uma caixinha com broche de Lorde Mão. Porém, naquele momento, o Corlys não queria saber de Rhaenyra. Porém, a Baela, com os melhores conselhos, convence Corlys, dizendo para ele continuar lutando pelos ideais da Rhaenys. Voltando agora para a Pedra do Dragão, a Rhaenyra usa uma jogada muito esperta com Sir Alfred. Ela dá razão a ele e diz que eles precisam do Daemon, e por isso vai mandá-lo para Harrenhal para conversar com Daemon, resolvendo dois problemas em uma tacada só, que seria, ela tira o Sir Alfred das reuniões, que só estava atrapalhando e tirando ali as colocações da Rhaenyra, e ela ainda consegue informações sobre o Daemon que tá fazendo lá. Então, ela mandou um cara embora, mas num bom sentido, o cara se sentiu na missão de fazer o que ela pediu e consegue ele se livrar por um momento dele nas reuniões do conselho. Passando de novo para Harrenhal, Lord Simon chama Daemon e diz que os Lords de Riverland chegaram e que queriam encontrar ele imediatamente. E quando Daemon chega lá, eles estão muito putos com ele, por conta das atrocidades que William Blackwood fez, a mando do Daemon.
Daemon, e eles foram para lá dizer que nunca, jamais o apoiariam. Enquanto isso, a empregada de Rhaenyra, a Elinda, chega em Porto Real, mas mesmo com os portões fechados, ela consegue entrar quando fala o nome da Mysaria, e isso mostra o quanto a Mysaria ela é influente por lá. Lá em Dragonstone, Lord Corlys chega agindo como quem aceitou o pedido de Rhaenyra, como a mão da rainha, e na hora dá um ar de confiança ver ele, né? Mostra que a Rhaenyra estava precisando de um braço ali, e chegou no momento certo. Enquanto isso, na Fortaleza Vermelha, o Aemond ele fica diante do Trono de Ferro, e nisso, Helena chega perguntando se o preço que ele pagou compensou, ou seja, ela sabe o que o Aemond fez com ele. E passando para a Pedra do Dragão de novo, o Jace chega contando para Rhaenyra que conseguiu uma aliança com os Frey. Rhaenyra fala que está orgulhosa dele, mas está preocupada com a Veigar, que é um dragão muito forte. Rhaenyra diz que precisa de mais dragões, e Jace lembra que Vermithor e a Asa Prata estão em Pedra do Dragão, sem montadores. Jace sugere, inclusive, abre aspas, né, a semente de dragão, né, fecha aspas, que são bastardos ou descendentes de Targaryen misturados com outras casas, como montadores para esses dois dragões. Para Rhaenyra, essa é uma ideia ótima, porque ela ganha 2 dragões para a batalha e não precisa colocar ninguém da sua família em perigo. 6º episódio começa com o exército Lannister indo em direção do Dente Dourado, que é a região onde fica a casa Lefford. Essas duas casas agora são aliados aos Verdes nesse momento da guerra. Durante o pequeno Conselho Verde, Aemond fala por Ser Criston ir para Harrenhal e que ele vai junto com seu dragão para a batalha. O conselho sai e Aemond pede para conversar com Alicent e tira Alicent do conselho. Enquanto isso, em Dragonstone, Corlys entra no Conselho Preto e coloca o broche de Lorde em mão, e agora sim é oficial. Nisso, chega um cavaleiro acompanhado da corte de Rhaenyra, que é o cavaleiro que vai tentar ser o montador do dragão. E indo agora para Harrenhal, com mais delírios do Daemon, agora ele tem um com Viserys sentado no Trono de Ferro, brigando com ele, porque na primeira temporada o Daemon comemorou a morte do bebê de Viserys, que faria então o Daemon herdeiro do trono quando o Viserys fosse, né? Então o Viserys o expulsa de Porto Real e nele sai chorando. O delírio termina quando Sir Simon abre a porta do quarto de Daemon e o acorda. Daemon fica puto, se levanta e ameaça Sir Simon com um punhal. Daemon, você pode ver, ele tá piorando. Então ele decide de vez deixar Harrenhal, mas ao encontrar Alice Rivers, ela o convence a ficar e o Daemon tá criando ali uma confiança nela e pede ajuda para ganhar a aliança dos Lords, já que não conseguiu sozinho. Alice faz uma previsão e pede para ele esperar por 3 dias, que as coisas vão mudar. A série volta então para Dragonstone e lá Sir Stefan vai tentar pegar o dragão Fumaresia e parece que o dragão vai ceder a montaria para Sir Stefan, mas Fumaresia engana a todos e taca fogo no soldado. O plano não deu certo e Rhaenyra volta a se preocupar. Enquanto isso, em um bar lá de Porto Real, aparece uma mulher falando que enquanto eles passam fome, lá no palácio estava rolando o maior banquete e que se fosse a Rhaenyra no trono, nada disso estaria acontecendo. E a mulher que tá falando isso é aquela do bordel que a empregada de Rhaenyra, a Elinda, foi procurar. Isso é a estratégia da Rhaenyra acontecendo. Passando para a Fortaleza Vermelha, o Lord Larys avisa o Aemond da confusão que está acontecendo com os plebeus, e o Aemond não dá a mínima. Nessa conversa, o Lord Larys tenta puxar um assunto sobre o cargo de mão do rei, porém, aqui o Aemond percebe suas intenções e manda Larys procurar o seu avô Otto, que será a mão de Aemond. Aemond então recebe a notícia que ele tanto temia. O rei está se recuperando e pode sobreviver. O Aemond vai imediatamente ao quarto de Aegon e pede para os médicos saírem e pergunta ao rei o que ele se lembra da batalha. Aegon, ligeiro ali, fala que não se lembra de nada. Então, o Aemond aproveita a amnésia, vamos dizer assim, do irmão e implanta a falsa memória de que foi o dragão da Rhaenys que o atacou. No lado dos ninhos, aparece a Lady Rowena e ao andar pelos campos, vê um campo queimado com fogo de dragão. Isso indica que é ou um dragão do inimigo que tá rondando ali, ou é um dragão selvagem. E aí ela pergunta a Jaime Arryn, que confirma ser um dragão selvagem. Outra novidade é que a Rowena e os filhos da Rhaenyra vão embora do ninho da águia e vão para Pentos. Enquanto isso, Alicent não está aceitando muito bem. Corlys tem promovido ele à embarcação porque ele não quer que pensem que ele está sendo favorecido, e é durante essa conversa dele com seu irmão Adam que vem a revelação que os dois são mesmo filhos bastardos do Corlys. É a partir daí que a gente percebe isso. Na verdade, fica claro, vamos dizer assim, né? Então, lá em Dragonstone, a Mysaria avisa a Rhaenyra que o presente foi enviado, e esse plano foi genial. A Rhaenyra envia muita comida para o povo e todos eles com a bandeira Targaryen, para passar a mensagem da rainha que teve o trono roubado, e ela tá cuidando do povo mesmo de longe. E na cena, em Porto Real, a Alicent conversa com seu irmão Gaine antes dele ir para Harrenhal, e durante a conversa ela pergunta sobre seu filho Daeron, né?
que é filho dela com Viserys. Quando Daeron era criança, ele foi enviado para Vila Velha para ser o escudeiro do Lord Ormond. Daeron também é montador e tem um dragão chamado Tessário. Ainda em Porto Real, aparece um cachorrinho recebendo um carinho do jeito que o povo está sem comida. Eu até achei que ia rolar ali um espetinho de cachorro, irmão. Fiquei com medo, admito. Porém, o cachorro é salvo graças a uma confusão do povo correndo para a praia para pegar os alimentos que estavam vindo pelo mar. O plano deu super certo. A Rhaenyra ganhou o povo. E além do povo pegar os alimentos, eles também pegam as bandeiras como símbolo de lealdade à Rhaenyra. Apesar de ter muita comida, tem mais gente do que comida. Então o povo começa uma confusão e até sai no soco para conseguir pegar um alimento. Enquanto tudo isso tá rolando, né? A Alicent e a Helaena estão no septo sem saber o que está acontecendo lá fora. Elas têm que ser tiradas da cidade e escoltadas por soldados. E nessa saída delas, o povo foi pra cima das duas e dos soldados. E cara, era muitas pessoas e poucos cavaleiros, quase que não dá tempo, e elas chegaram até a carruagem. Foi por muito pouco. Dentro da Fortaleza Vermelha, Larys ele viu que não deu certo com Aemond, né? Não deu certo ele tentar a investida dele. Então ele vai com Aegon mesmo, que é mais fácil. Larys começa a encher a cabeça do rei e o alerta sobre seu irmão, e Aegon pede ajuda a Larys. Já lá em Harrenhal, o Daemon tem mais uma alucinação, mas essa aqui é bem diferente das outras. Ele vê o rei Viserys chorando a morte de sua mãe, então ele vai até lá e o abraça e diz que dessa vez ele estava ali quando o irmão precisou. E esse é o primeiro delírio que Daemon faz uma coisa certa, né? Você percebe? Ele consertou aqui um erro do passado, né? O Daemon então ele acorda com a notícia de que o avô de Oscar Tully morreu e que é uma coisa ótima para ele, né? Ele pergunta como um velho morreu e o Ser Simon conta que Alicent tentou ajudar na recuperação, mas não teve jeito. Daemon percebe que a bruxa teve algo a ver com isso e lembra que ela disse que em 3 dias as coisas boas viriam para ele. Então, ela acelerou a morte do velho para ajudar Daemon nas negociações. Lá em Driftmark, Fumaresia aparece e todo mundo sai correndo apavorado, mas o dragão ficou em cima só de Adam. Não tá nem aí para as outras pessoas. E no fim da correria, o dragão e Adam ficam cara a cara. Enquanto isso, Rhaenyra está muito triste com tudo isso que tá acontecendo. Mysaria tenta animá-la, mas não dá certo. Então Mysaria conta sobre sua cicatriz no pescoço e o motivo que é bem pesado. Rhaenyra então vai abraçar a Mysaria para consolar e elas acabam se beijando. Mas bem na hora, chega a notícia de que Fumaresia encontrou um montador e Rhaenyra então pega o seu dragão e vai ver o que tá rolando. 7º episódio. Começa com 2 dragões, Syrax e Fumaresia, um de frente para o outro. Rhaenyra correu para ver o que estava acontecendo porque ela se sentiu roubada, né? O dragão era dela. E como assim, né? Ela tava com um montador ainda. Então, putaria, né? Ela chega puta lá pra falar com Adam, mas ele já explica que foi o dragão que escolheu ele e que ele serviria a ela. Aí Rhaenyra muda e tá completamente aliviada agora, né? Não por menos. Enquanto isso, a Alicent resolve se isolar. Ela sai sozinha, só ela e seu guarda, e é meio que uma tentativa de ir embora e deixar tudo pra trás. Ela está cansada de tudo, então, durante quase todo o episódio, ela fica sozinha, e em momento nenhum deram falta dela no castelo. Lá em Porto Real, o Lord Larys fica sabendo que Fumaresia tem um novo montador e ele evita que o rei fique sabendo. Isso é uma sabotagem com Aemond, porque na guerra, informação é tudo. Depois de se acertarem, o Adam e Rhaenyra vão até Pedra do Dragão e aparece o conselho fofocando sobre a notícia do novo montador. Jace não consegue esconder a sua frustração, ele quer ser um guerreiro, pegar o seu dragão e ir para a guerra, mas Rhaenyra não deixa ele pela preocupação, e agora, alguém que acabou de chegar vai receber um treinamento para ser montador de dragão e ir para a batalha. Ele não gostou disso, dá para entender isso aqui, né? E mais tarde, o Jace ele confronta a Rhaenyra sobre os bastardos montarem os dragões e ele tá puto, porque como bastardo de cabelo castanho, ele não parece um verdadeiro Targaryen, o que pode prejudicar a sua legitimidade no futuro, já que agora plebeus também têm chance de montar dragões. Essa é a dor dele. Enquanto isso, os soldados da Casa Tully começam a chegar com as bandeiras em Harrenhal e, cara, até agora, tanto o lado preto quanto o verde tem interesse em trazer as casas de Riverland pro seu lado, né? E acabou que o Daemon, que está lutando sozinho, é quem está chegando mais perto disso. Só que agora, o Oscar Tully é um novo governante lá, e apesar de ele ser só um garoto, ele foi pica, tá? Com a morte do avô, parece que ele virou uma chavinha ali na cabeça dele. Ele criou uma responsabilidade e maturidade, cara, absurda com isso. E, cara, na chavinha mesmo. O menino, ele chegou todo posturado e calmo, frio e calculista, rapaziada. E ainda deita Daemon na frente de todos os lords. E quando Daemon vai rebater, o Oscar fala: você quer todo mundo do seu lado ou não? E Daemon fica como? Quietinho, rapaziada. Oscar ainda joga Daemon no fogo. Ele disse que ele só iria se redimir com
os lords se ele tomasse providências pelos crimes de William Blackwood, que Daemon mesmo tinha mandado fazer. Olha a situação agora, né? Embaçado. Então, o Daemon executa o William na frente de todo mundo, e isso mexe com ele, que já tá perturbado. E quando ele entra no castelo, tem uma alucinação com Viserys, oferecendo a coroa para ele. E ele, pela primeira vez na vida, nega a coroa. Ele começou a ver que a coroa é um problema. Olha como que o Daemon tá mudando. Logo depois, a gente vê o Aegon tentando andar com a ajuda do mestre como parte de uma reabilitação forçada. Essa pressa na recuperação de Aegon é um plano de Larys, para que ele se recupere rápido e se torne rei. Larys quer Aegon no trono porque assim ele se sente importante. Aegon o ouve, enquanto Aemond o despreza. Por isso ele quer isso daí, né? E a cena seguinte é a Lady Rhaena e os filhos da Rhaenyra indo embora do ninho, indo para Pentos. Mas a Rhaena saiu correndo e foi atrás do dragão selvagem que vivia lá na região. Rhaena, ela tem um sonho que é ser montadora de dragões, né? Só que até agora ela não conseguiu nenhum dragão e foi por isso que ela foi designada para cuidar do futuro lá dos Targaryens, assim como eu falei para vocês agora há pouco. Mas quando ela vê um dragão à solta, ela sabe que essa é a única chance, a única oportunidade de realizar o sonho que ela tem. Mas fazendo isso, ela desobedece uma ordem da rainha e deixa os filhos de Rhaenyra desprotegidos. Lá em Porto Real, começa uma movimentação e o Alyn levou o recado de Rhaenyra e começou a convocação dos bastardos Targaryen para irem até Dragonstone. Uff, ele tem a oportunidade de ser um montador de dragões e no pub com seus amigos ele sempre fica se gabando de ser um Targaryen, mas ele fica tão assustado com essa ideia que os seus amigos começam a desconfiar que tudo que ele falava era mentira, até porque ele é um fanfarrão do caramba mesmo, hein? E outro personagem que vai entrar nessa batalha é o Hughie, e em uma conversa com a sua esposa ele revela que é primo do Daemon e do Viserys, e no dia seguinte os bastardos chegam a Dragonstone, a Rhaenyra faz um discurso para os possíveis montadores de dragões e ela deixa claro que eles podem morrer na tentativa. E aí chega a hora do Vermitor escolher um montador. Vermitor ele fica irritado com a multidão e começa, cara, a explodir fogo para todo mundo, fazendo todos correrem desesperados. O Hughie grita com o dragão em algum momento lá para salvar aquela mulher que estava correndo, aceitando ali mais ou menos a sua própria morte, e o dragão percebe algo especial nele e decide então se curvar para tê-lo como montador. Aqui um já foi. No outro canto da caverna, o Ulf, tentando fugir e com medo, acaba encontrando o Asa Prata. Para surpresa geral, ela aceita ele. Mas por quê? Bom, ele é um bastardo muito próximo da família real. Ele é neto do rei Jaehaerys e da rainha Alicent, e foi ali a última montadora da Asa Prata. Depois que a rainha morreu, a Asa Prata não aceitou mais ninguém até agora. E com esse lado estabelecido, o Ulf e a Asa Prata voaram até Porto Real, e pra mim essa atitude do Ulf foi querendo mostrar ali pros parceiros dele, né? Ah, rapaziada, aqui eu com o dragão, vocês não falaram que era caô? Tá aí agora, ó o dragãozão aqui. Já que eles estavam duvidando deles, né? E se você reparar aí, ninguém estava preparado para reagir a um ataque. Porto Real não está tão firme e forte nessa guerra. Nisso, Aemond sai às pressas para voar com a Veiga e ele chega aí para cima, mas chegando perto de Dragonstone, ele vê que tem 3 dragões e ele sozinho. Aí ele pensa, irmão, não vai rolar. Então ele controla a Veiga e volta para Porto Real, literalmente com o na mão, né? E no fim mostra a Rhaenyra com 3 dragões e vendo Aemond voltando às pressas e ela sorri confiante. 8º episódio. O último episódio começa com Tyland Lannister, que viajou para Essos para encontrar com o Conselho da Triarquia, que são 3 cidades, Myr, Lys e Tyrosh. Lá, ele foi negociar uma frota para quebrar o bloqueio de navios Velaryon, lá em Kingsland. Enquanto isso, vemos o Aemond com a Veiga assistindo a cidade de Ponta Aguda arder em chamas. O Aemond ele ficou puto com os dragões da Rhaenyra e como Ponta Aguda são aliados dela, ele foi lá descontar a sua raiva ali. Vemos o Aegon também ainda na cama em recuperação, mas muito melhor. E nisso chega Larys contando as novidades para Aegon e o mais importante é que ele fala para o rei se preparar para fugir para Bravos, às pressas, porque o Aemond vai matar ele quando voltar. O Aegon decide então que vai sentar no trono e quando o Aemond chegar, ele manda o prenderem. Mas aí o Larys fala uma coisa que agora é certa, que a Rhaenyra está com mais dragões. E se o Aemond for preso, eles perdem também a Veiga. E aí, cara, é a maior arma deles, não tem como. Aqui ele foi sensato, só que durante uma conversa lá com Corlys, a Rhaenyra diz que não quer atacar com os dragões. Ela só quer que a temam e seguir o caminho da paz, como seu pai. Eles falam sobre o príncipe Daemon
Rhaegar é um filho da Alicent. Rhaenyra acha que ele não é uma ameaça porque ninguém sabe se ele realmente monta um dragão. Então Corlys fala que tem chances de Helaena montar um dragão, o que complica um pouco mais a situação. Em Harrenhal, Daemon está finalizando os preparativos com o seu novo exército quando Lord Alfred chega lá a mando da Rhaenyra para saber o que o Daemon está fazendo. E aí, Alfred se mostra um grande traidor. Chegou lá e deu a sua lealdade direto, sem pestanejar, ao Daemon. Enquanto isso, a Alicent está de volta ao palácio e conversa com Helaena sobre elas saírem da Fortaleza Vermelha. Quando Aemond entra, mandando Helaena montar o Dreamfire e ir para a batalha, a Alicent bate de frente com ele e não o deixa forçar a Helaena, né, fazer o que ela não queria. E o Aemond ali sai puto. Lá no acampamento militar dos Verdes, onde está o Ser Criston e companhia, o Ser Criston ele aparece com um lenço que Alicent deu para ele. E o Ghaene se liga que os dois estão tendo um caso, e então o Ghaene ele ameaça o Ser Criston. Mas Ser Criston ele não se importou ali na hora. Isso mostra que ele tá até meio que desmotivado. Enquanto isso, em Dragonstone, a Baela diz a Jace exatamente o que ele precisava ouvir, né? Em vez dele ficar se lamentando, ele deveria provar o seu valor e lutar ao lado da Rhaenyra. E durante ali o jantar preto, a Rhaenyra fala para os novos montadores que ele tem 2 dias para aprender tudo sobre dragões e atacar enquanto eles ainda têm a vantagem na guerra. No meio do jantar, chega uma mensagem lá de Harrenhal, que é o Sr. Simon, contando para Rhaenyra sobre o Daemon e o exército e também a traição que está por vir, porque até aqui o que a gente pensa é que Daemon quer ser o rei, né? E ele tá lutando por ele mesmo. Nisso, a Rhaenyra ela chama o Adam e eles vão para Harrenhal. E nessa mesma noite, Alice Rivers aparece no quarto de Daemon e diz que vai para o bosque sagrado e ele vai atrás dela. E lá, esta é a árvore de coração, né? E a bruxa fala que o Daemon está pronto. No caso ali, pronto para ver o futuro dele, né? Então, ele toca essa árvore que escorre sangue em suas mãos e todas as alucinações de Daemon estavam moldando ele para chegar nesse momento de agora. E então, ele vê várias cenas bem rápidas sobre ele e sobre o futuro. A primeira visão, por exemplo, é um homem chamado Bryden Rivers, tá? Ele apareceu em GOT, lá ele está bem velhinho, sentado nesse mesmo lugar. Logo, a gente vê o Corvo de 3 Olhos também, que em Game of Thrones é a visão do Brian Stark, não sei se vocês lembram disso. E isso ajuda no combate contra os caminhantes brancos. Os vilões aparecem logo em seguida na visão do Daemon, depois vemos dragões mortos, que simboliza a queda dos dragões, e a próxima visão é ele mesmo andando entre os mortos no fim de uma batalha, e ele pisa em uma poça de sangue, afunda nessa poça de sangue e se afoga, que ali pode ser uma referência à sua batalha no Olho de Deus. Daí, ele vê 3 ovos de dragões. Esses 3 ovos estavam no fogo, que é o retorno dos dragões, e vemos Daenerys Targaryen no fogo com 3 dragões. Daenerys traz a figura de uma rainha Targaryen, conectando diretamente com a próxima visão, no caso, o Trono de Ferro, com Rhaenyra sentada nele. E sua visão termina com Helaena dizendo a Daemon que tudo é apenas uma história e ele só é uma parte dela. Daemon percebe que seu papel não é de ser rei. Ele entra na sala do trono como súdito da rainha, e Daemon entende com lágrima nos olhos que sua missão então é colocar Rhaenyra no trono. E aí aparece Helaena na Fortaleza Vermelha como se estivesse em transe. Isso mostra que ela também é uma bruxa, tá? Ou alguma coisa assim, não tem como ser diferente disso. Parece até que ela e Alice estão conectadas. Agora, voltando em Porto Real, o Aemond ele volta para tentar convencer a sua irmã a lutar com seu dragão, mas durante a conversa, Helaena faz profecias para o Aemond e dá spoilers sobre o seu futuro, dizendo que Aemond morrerá no Olho de Deus e que Aegon voltará a ser rei, mas em um trono de madeira, que se dá por conta da sua condição física, né? Quando ela termina de falar, o Aemond diz que poderia matar ela ali mesmo, mas ela permanece confiante e vai embora. E Aemond fica lá segurando o choro. Essa história mexeu demais com ele. E na manhã seguinte, Rhaenyra e Adam chegam a Harrenhal e Ser Simon mostra para a rainha tudo que Daemon está fazendo lá, seu exército enorme, inclusive. Ela entra no palácio e Daemon aparece caminhando até ela, e eles começam a conversar em alto valeriano. E é aí que eles fazem as pazes. Daemon se ajoelha a ela e dá um grito pela rainha. Depois, Alicent aparece esculachando e merecidamente o Corlys, e eu gosto muito do Corlys, tá? Mas ele mereceu ter ouvido tudo que o Alicent disse, porque, cara, como foi difícil pra ele, né? A infância dele sem o pai, e Corlys só ouvindo ali sem ter o que falar, cara, sem ter o que discutir. E durante a noite, a Alicent, ela foi visitar a Rhaenyra em Dragonstone, e ela quer um plano de paz. Alicent, ela entrega o próximo passo de Aemond na guerra, e revelou como isso pode ser um próximo passo para a guerra acabar sem sangue. O plano da Alicent é que quando o Aemond voar para Riverland, a Helaena vai ser rainha regente, e dessa forma ela vai garantir a entrada segura da Rhaenyra, né? Ele vai estar fora, ela garante a entrada da Rhaenyra, para conseguir então tomar o Trono de Ferro. Mas a
aí, a Rhaenyra coloca Alicent em uma escolha difícil. Para a Rhaenyra tomar o trono de boa, sem problemas, sem uma guerra entre os reinos, ela vai ter que necessariamente matar o Aegon. Aí fica na mão da Alicent a escolha, e Rhaenyra fala para ela, um filho por um filho. Por fim, a Alicent concorda então em sacrificar o Aegon pela paz do reino, só que tem um problema. Qual que é o problema? Um pouco depois a gente vê o Aegon fugindo de Porto Real com Sir Larys. Isso com certeza vai chegar na Alicent, tá? E vão achar que ela mentiu, mas ela não faz nem ideia que isso tá acontecendo, né? Então isso vai ter essas consequências lá pra frente. Ela prometeu a cabeça de Aegon e quando a Rhaenyra chegar, não vai estar ele ali, né? E aí é um momento onde pode dar ruim, né? Bom, e as próximas cenas vêm sendo preparadas para a guerra. A gente vê, por exemplo, o Semente de Dragão se preparando para a guerra, depois a Reina encontrando o dragão, a Alicent volta para Porto Real, os exércitos verdes começam a marchar, finalmente aparece o Daeron voando com Tessarion, depois aparece os Starks passando pelas gêmeas, que ali foi graças à negociação do Jace, né, que fez com os Starks e com os Freys. O exército dos Lannister também se dirige para a batalha, aparece também o Daemon com um exército gigante, Lord Tyland, acompanhado por Lohar, que segue em direção a Goela. Ao mesmo tempo temos Corlys e Alyn também estão indo para a mesma direção, no caso Goela, e para nossa surpresa, aparece uma cena rápida de Otto preso, e isso explica porque ele simplesmente sumiu e não respondia a ninguém. E por fim, a Rhaenyra no final aparece na Pedra do Dragão e a Alicent também em Porto Real, e as duas olhando para o horizonte. Galera, tudo completinho aqui pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado disso daqui, deu muito trabalho de fazer, eu conto com o like de vocês, com o compartilhamento de vocês, é muito importante isso pra nós, e agora, infelizmente, só em 2026 pra gente saber o que acontece no restante. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa temporada, gostaram? Estão ansiosos pra próxima? Expectativa alta, baixa? Contem pra mim, beleza? Eu espero muito, de novo, que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigado por quem ficou comigo até agora, até a próxima. Fui!